vocês. Nesta segunda aula, vamos falar sobre cores e olhares, que eu estudo sobre mim. Então vamos lá? Cores e olhares. Vamos observar a presença da forma para entender algumas questões sobre as artes visuais. Certinho? Então vamos lá. As cores. Como se manifesta neste campo? Vamos pensar mais sobre as cores. Observe as imagens a seguir. Como as cores estão distribuídas nestes trabalhos? Os dois artistas trabalham com as cores de maneiras diferentes. Como essas diferenças interferem no modo como percebemos as figuras? As duas imagens apresentam contrapontos interessantes. Vamos observar. O primeiro artista, Flávio Carvalho, um artista carioca, ele produz uma figura fragmentada e multicolorida, deixando expostas as pinceladas que realçam a textura da tinta, integrando o fundo e a figura. Vamos entender um pouquinho aí o que são fundos e figuras. Na composição visual, denominamos como figura o elemento principal que ocupa o campo visual, aquilo que conseguimos ver visualmente, diretamente com os olhos. E o fundo é tudo que está por trás daquilo que se localiza aparentemente no fundo da figura, atrás da figura. Já o artista José Pansetti, um artista paulista, apresenta uma composição diferente, com duas grandes áreas de cor que delimita seu chapéu e sua blusa. Sendo assim, duas cores complementares entre si, o vermelho e o verde. Explicaremos mais adiante o que significa as cores complementares, certinho? Gerando aí, então, um grande contraste que acaba por se destacar o rosto do artista, da imagem. Os traços faciais são formados por áreas de cor e formas bem definidas. Alguns contornos são marcados com linhas finas, brancas, azuladas e às vezes preta, separando bem sua figura do fundo entre as cores claras. Pansetti, por sua história pessoal e profissional de relação com o mar, tornou-se conhecido como um pintor das marinas. E dando continuidade, nesse segundo momento, vamos fazer uma experiência, um estudo sobre mim, sobre você. O que tal escolher um material para desenhar e tentar criar um autorretrato diferente? Vamos lá? Você pode usar lápis preto, lápis de cor, caneta hidrocor, giz de cera ou outro material que você desejar. Vamos lá. Na primeira parte, que nós chamamos aí de preparação e coleta de observações. Tente se lembrar de quais são os seus principais traços físicos e tente representá-los em desenho, parte por parte, separadamente. Ok? Se tiver um espelho por perto, observe nele. Espalhe esses detalhes pelo papel, sem se preocupar com o tamanho de cada parte, ou se ela realmente está semelhante aos que os seus olhos podem ver no espelho. Você pode desenhar cada parte vista por um ângulo diferente, como faziam os cubistas. Pense, como você desenharia sua orelha, os seus olhos, o formato do seu rosto, a linha do seu pescoço? Avalie os resultados obtidos e escolha 3 características principais para integrar o seu autorretrato. Depois disso, vamos aí para a segunda etapa, que é observação, mais a imaginação e a criação. Vamos colocar em prática. Observe, como você se vê? Quais características que você considera mais marcante
para falar de si mesmo, para falar de você. Vale pensar se todas elas são físicas ou se são visíveis no seu corpo, ou se tem mais a ver com o seu humor, como que você se sente, seu modo de agir, seu jeito de pensar. Este é o momento de unir suas memórias e suas observações sobre você mesmo e sua capacidade de criar. Utilize as 3 características escolhidas de você na primeira etapa e acrescente outras formas e cores, à sua própria escolha, certinho? Que poderia espalhar aspectos de sua personalidade. Por exemplo, se sou uma pessoa agitada, posso me representar com umas cores mais quentes, mais fortes. Se sou calmo, com as cores mais claras, mais tranquilas. Mas se eu ajo de modo diferente, às vezes com calma e às vezes com agitação, a cada situação, talvez eu tenha várias cores como uma imagem, como imagina uma imagem expressionista. Você também pode se inspirar pelas imagens presentes no que você estudou. Observe qual dos artistas apresentados você se identifica. Tente incorporar uma de suas características visuais ao seu desenho, ao seu autorretrato. Mas lembre-se de que o seu desenho não é uma cópia do outro. Ele é original, com qualidades que só você tem. E por fim, a conclusão. São muitas, ou são muitos? Será que conseguimos criar uma imagem de nós mesmos, representando qualidades que não aparecem no espelho? Escreva essas experiências e depois compartilhe no grupo com os colegas e apresente as suas próprias experiências. Esse diálogo vai ampliar a sua percepção e a de seus colegas em relação ao que você vê de você mesmo. Observando, todos os autorretratos apresentados podem chegar a alguma conclusão ou algumas conclusões. E como se o artista tivesse definido que o que está dentro dele é mais importante do que aquilo que conseguimos ver em suas aparências. Também é possível perceber que alguns artistas usaram o autorretrato para investigar e até inventar novas formas de representação visual. Isso ocorre porque a arte é uma linguagem com múltiplas manifestações e que nos conecta com a capacidade de representar e recriar o mundo e seus significados. Certinho? Então, depois de todos esses estudos, faça o seu autorretrato, desenvolva, tá? E apresente para a turma, beleza? Então aí, capriche nas atividades e entre em contato com o professor. Estou à disposição de vocês.